Queridos amigos, irmãos, que esta manhã seja de luz, que possamos compreender a grandeza deste momento em nossa vida, recolhidos em prece, rogando a Jesus que o seu Evangelho norteie a nossa existência, nossos pensamentos, nossas ideias, nossa vontade de crescer. Auxilia-nos, Senhor, e que os espíritos amigos aproximem de cada um de nós, sustentando-nos neste propósito sublime. Que assim seja. Kardec nos traz no item 6 a conclusão de todos esses itens que falamos nessa semana. Então, nós vamos fechar esse item quando ele nos diz: estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espíritos, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo, dos espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes ao passo que os outros tiveram de deixar aqui, o que lhes constituía grandeza terrena, e que não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam a outro mundo, privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhantes lhe torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória o que eles na terra espezinhavam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem, em existências seguintes, às mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Jesus,
Amado e querido Mestre, auxilia-nos nesta manhã a compreender a grandeza da lição nesse momento tão conturbado em que vivemos, tantas lutas pelo poder, tantas ideologias que insuflam o pensamento de nossos irmãos. Ajude-nos, Jesus, a fazermos melhores escolhas, tomarmos melhores decisões, para que sejamos simples, brandos de coração. Que assim seja, Jesus. Amigos, queridos companheiros, Kardec, na sua grandeza, fecha esse item do Evangelho com essa mensagem que ele deixa para nós, né, que a espiritualidade nos oferece, sobre tudo aquilo que nós falamos, mostrando a posição que cada um dos evangelistas veio nos trazer, de Mateus, mostrando aquele que exalta será rebaixado, a posição dos filhos de Zebedeu, e agora, por último, que falamos ontem, ele nos mostra a questão das bodas, quando somos convidados para bodas, e Kardec fecha isso mostrando que estas máximas decorrem do princípio de humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que o reino dos céus lhes pertence. Amigos, isso é muito sério. Entender bem-aventuranças, eu preciso compreender a reencarnação. Nós não somos bem-aventurados de hoje para amanhã. Nossas conquistas são evolutivas, nossos passos ainda são lentos. E Jesus tem nos mostrado em todo sentido a simplicidade, a humildade, que nós fôssemos pequenos como uma criança, para que a gente não alimente esse pensamento de superioridade, que muitas vezes a gente faz até talvez aparentemente sem perceber, mas a intenção é de mostrar que somos mais do que o outro. Seja em qualquer segmento da vida, nós percebemos o espírito que traz a vaidade, que traz o orgulho, achando que nós somos melhores do que o outro. E aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. As bem-aventuranças, ela acontece no mundo espiritual, quando eu tomo consciência do que fiz, do que sou. E é por isso que hoje vejo que o nosso querido professor Eurípides Barçanufo nos traz uma metodologia que é a evangelização de espíritos, nos convidando a conhecer o ser espiritual que nós somos. Para que nós, ao conhecermos esse ser que somos, nós vamos identificando na nossa personalidade esses sentimentos que ainda carregamos dentro de nós. Muitas vezes nós queremos até camuflar que somos simples, mas não se camufla diante da consciência. É preciso que a gente possa perceber que cada dia, cada vez mais, eu preciso, desde o momento da prece, saber pedir. Porque nós, que muitas vezes ainda vamos às casas de orações, ou vamos mesmo na nossa casa espírita, nós muitas vezes pedimos assim com uma certa arrogância, como se nós fôssemos aquele que precisaríamos mesmo, né, de ser atendida, conforme muitas vezes nós vivemos aqui no mundo. Amigos, é importante que a gente aprenda que, antes de mais nada, quando Jesus nos fala lá atrás, na passagem que já lemos,
que Jesus nos disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É preciso que a gente entenda que todos nós estamos tendo a oportunidade para aprender a servir. A criação divina, ela reafirma essa verdade com clareza absoluta para todos nós. E nós vamos ver isso desde os reinos mais inferiores até os reinos superiores. A gente pode ver uma grama que a gente pisa nela todo dia e olhamos uma orquídea. A gente vai perceber as diferenças que existem na própria natureza. E nós também precisamos analisar as nossas diferenças íntimas dos sentimentos diante dos nossos irmãos. Então, a lei do trabalho, ela muitas vezes nós temos divisões por especializações, por questão de aptidões, por tudo aquilo que nós somos convidados pelo trabalho. Um é um chefe, o outro é aquele que está numa posição diferente, um parece que tem responsabilidade maior, mas nós sabemos que na lei do trabalho, em todos os segmentos que ela nos oferece, nós vamos ver que a gente tem o estímulo do progresso. E assim, nós vamos vendo que a própria natureza divina também nos ensina isso. Nós temos plantas que nos curam e tem plantas que nos matam. Então, o Pai tem oferecido a nós, aos filhos, não só do planeta Terra, mas de todo o sistema planetário, que todos nós estamos no lugar certo. Então não adianta a gente querer falar mal do lugar que estamos, que a Terra é isso, que o Brasil é isso, que o meu lar é isso. Não. Nós todos estamos aguardando, com esforço, com coragem, é sempre o amparo que recebemos. Só que tem uma coisa que nós precisamos ter a certeza, todos nós, viemos com o propósito de ensinar ao outro a servir. Tem pessoas que têm uma arte para servir. Tem outras que têm dificuldade de servir, estende as mãos, mas tem dificuldade para entender que cada um é de uma forma e cada um recebe também de uma forma. Então é preciso que a gente entenda o que seja pobres de espíritos. E que seja esse item que nós estamos lendo, que é aquele que se eleva será rebaixado, porque o que tem sido nos dado, de que forma eu tenho aprendido, mas de que forma eu tenho ensinado. Porque o ensinar, ele se faz também pelo exemplo, dentro de casa. O que nós temos ensinado? Eu aprendo com um filho, eu aprendo com uma criança, eu aprendo com o idoso. E é preciso, então, que cada um de nós retiremos esses sentimentos que muitas vezes nos faz explodir como uma pólvora, para que cada um possa ter esse olhar que todos nós temos algo de bom dentro de nós. E quantas pessoas carregam dentro de si a cólera, e quando eles desencarnam, eles vão ver quanto lhe fez mal. Por que ele ficou tão colérico daquela forma? Talvez pelo orgulho, pelo egoísmo, sentiu ferido. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, precisamos objetivar melhor os passos que estamos dando para alcançarmos a nossa evolução. E nós devemos, de alguma forma, tomar o cuidado para que possamos auxiliar o nosso irmão com as nossas palavras e também com os valores que cada um já construiu dentro de si. Todos nós temos construções já bastante elaboradas e que hoje nos permite identificar esses estados de vibrações. Mas nós não podemos esquecer que Jesus,
ele passou por nós ou entre nós, trabalhando, exemplificando, ensinando. E ele usou da natureza para que ela pudesse cooperar com o seu trabalho de edificação, servindo constantemente e santamente todos aqueles que o procuravam. Então nós perguntamos: será que eu posso começar hoje? Comece hoje, irmãos. Comece hoje a fazer o bem. Comece hoje a identificar dentro de você o que você tem de melhor. Procure conhecer-se melhor. E nós vamos ver que o Espiritismo, ele sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos e que eram pequenos na terra. Eu vejo isso, né? Quantas pessoas aqui conosco, a gente olha e fala, nossa, que espírito é esse que está aqui junto conosco, vencendo as suas lutas, com aceitação e com resignação. E nós temos também muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos e chegam no mundo espiritual, têm as suas dificuldades. Nós lembramos do livro do Frigerio Figner, Voltei, ele mostra perfeitamente essa posição, né? Então, os primeiros que morrem, às vezes da nossa família, voltam muitas vezes a nos orientar, a pedir mais paciência, porque as virtudes nós construímos passo a passo. E nós precisamos das dificuldades para vencer a grandeza de cada oportunidade reencarnatória. Retiremos o orgulho, façamos a varredura desses sentimentos dentro de nós. E Kardec termina essa mensagem dizendo: o Espiritismo aponta-nos com a aplicação do mesmo princípio das encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existências seguintes. Quantas vezes nós falamos, gente, que espírito é esse? Olha o potencial que ele tem, ele é uma criança. E às vezes ali está um espírito, um gentleman, uma pessoa nobre no passado, mas o espírito não venceu aquilo que tinha que vencer. Então é preciso que a gente observe que muitos que estão em situações de grandes dificuldades aqui na Terra, até financeiras, tudo, eles estão para quebrar o orgulho, para quebrar essa ambição. E aqui Kardec coloca: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Acho extremamente importante esse item do Evangelho, mostra perfeitamente quem nós somos, né? Não é porque nós temos isso ou aquele conhecimento que nós somos os melhores, de forma alguma. Por isso, venho convidá-los nesta hora, termos a humildade para aprender a pedir a Jesus, a Deus nosso Pai, o passe, e que esses irmãos queridos possam estender as suas mãos sobre nós e o nosso pensamento se elevando a Deus, a Jesus, buscando na natureza os recursos valiosos que vão nos sustentar e nos trazer o equilíbrio. Senhor, ajude-nos a perceber a grandeza desse momento. Fluidificai as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos. E este mesmo passe, essa mesma oportunidade, seja levado àqueles que sofrem, àqueles que estão acamados, aqueles que estão em dor. Olhai, Jesus, por todos os nossos irmãos que se encontram nas ruas,
aqueles que se ligam aos vícios, Jesus, pelas suas fragilidades, que eles recebam a bênção do amparo amigo e que a humanidade possa despertar, pois temos a certeza que há tantos espíritos orando pelo planeta Terra e que o Senhor esteja conosco agora, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Jesus. Amigos, recebam no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, que assim seja.